Lucas 21, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois haverá de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Senhor, tua palavra foi lida e ela é viva e por si mesma, Pai, ela é eficaz em nossos corações. Queremos rogar a Deus que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. E que a tua palavra prospere na vida do teu povo, conforme o teu querer e para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, as primeiras palavras aqui que nós lemos, versículos 25 e 26, são assustadoras. São palavras proféticas. Esse texto faz parte daquele sermão profético que Jesus pregou no final da sua carreira, lá em Mateus 24. Nós temos esse sermão bem detalhado. E essas palavras, elas chegam a nos assustar, né? Sinais no céu, os poderes do céu serão abalados. Mas se você ler em Marcos, capítulo 13, que é também uma reprodução deste sermão profético de Jesus, Marcos vai dizer que essas coisas vão acontecer após a tribulação, a grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Então, ele diz lá que essas coisas acontecerão depois da tribulação, e a tribulação vai ser uma época muito difícil, e no final, ele diz que vai acontecer essas coisas porque aí já acontece a volta de Jesus. Então, é uma coisa que ainda não está acontecendo, né? Vamos dizer, não é uma coisa para agora, para os nossos dias, mas que certamente acontecerão, porque o Senhor está no controle. E se Jesus falou isso, e isso vem de profecias lá do Antigo Testamento, e as coisas vão acontecendo, mostrando que de fato Deus está no controle da situação. Os salmos que nós lemos hoje, o Salmo 47, agora à noite, vai nos mostrar, de fato, que Deus é o Rei das nações. Deus está governando soberanamente esse universo. E tudo isso que está acontecendo está sob o domínio do Senhor, com o propósito de chamar esse mundo ao arrependimento, de mostrar que o mundo não é um acaso que governa esse mundo, mas que Deus está levando esse universo, esse mundo e a vida humana para um determinado ponto em que Ele já determinou, onde
se verá o Filho do Homem vindo com poder e glória. Então essa é a situação da história. E a gente não é querendo fazer, né, previsões apocalípticas ou querendo trazer emocionalismo, né, coisas para você ficar pensando, mas trazer a realidade daquilo que a Bíblia nos fala. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela nos adverte, ela nos fala. Então a primeira coisa que você precisa pensar, né, desse texto, essas descrições que estão aqui, está mostrando a soberania de Deus. Se Jesus disse, se a Bíblia foi escrito na Bíblia, é porque Deus disse que isso ia acontecer. E a gente vê na história realmente as coisas acontecendo, mostrando que Deus tem esse domínio. E pensar nisso tudo para trazer paz ao seu coração. Que a última palavra não é do vírus, a última palavra não é da morte, a última palavra não são dos governantes, mas a última palavra é do Senhor soberano. E Efésios capítulo 1, versículo 19 a 22 diz o seguinte: Deus exerceu com eficácia a força do seu poder em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Glória a Deus por isso. Somos um povo, pertencemos a um reino eterno, e o nosso Deus reina. O nosso Deus é soberano. Todas as coisas estão nas suas mãos e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Por isso, irmãos, precisamos viver essa certeza de fé nestes dias de profunda angústia entre as nações. O texto vai falar sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Quando você vê os noticiários, a perplexidade do mundo. Ninguém está entendendo, ninguém pode entender. Nos meus 70 anos de vida, eu jamais vi algo acontecer assim. Já houve epidemias diversas, já teve febre espanhola no início do século XX, que dizimou 50 milhões de pessoas, e assim tem acontecido outras, o SARS, a gripe suína, H1N1, que matou muita gente, mas nenhuma delas alcançou uma proporção dessa. Você olha para a Itália hoje, você vê aquele país quebrou. O país inteiro, que vive do turismo. A França, fechada. Países que dependem da economia. É onde que as coisas vão chegar dentro desse panorama que a gente nunca viu. Companhias aéreas vão quebrar, porque não estão transportando ninguém. E assim as coisas estão acontecendo. As pessoas em perplexidade. Que é isso? Como pode ser isso? Será que, como eu disse no início, será que isso não é uma coisa que está virando paranoia? Perplexidade, irmãos. Haverá homens que desmaiarão pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então é preciso que a gente tenha muita atenção, a gente pare, pense nessas coisas, nestes dias de tanta aflição. Quantas pessoas hoje apavoradas? Quantas pessoas hoje com medo? Não quer nem chegar perto do outro, vão dar um toquinho lá na perna, vão ficar de longe e tal. As coisas estão assim. E diz aí, por causa do bramido do mar e das ondas. E essas palavras aqui, fortes, dos poderes do céu serão abalados, essas coisas, provavelmente não é uma coisa literal, mas ela é uma palavra usada no Apocalipse, na Apocalíptica,
para indicar um momento de extrema tensão, de mudança. Que haverá uma grande mudança, e aqui por isso está falando. Porque quando Cristo voltar, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, essas palavras indicam essa transição, esse momento em que as coisas vão mudar. Então os poderes do céu serão abalados, haverá um novo céu, haverá uma nova terra que nós não sabemos como será, mas então a terra vai sofrer as dores do parto. Por isso a Bíblia diz que é o princípio das dores. E fala do bramido do mar e das ondas. O mar, muitas vezes ele aparece na Bíblia representando as nações. Apocalipse 13, versículo 1, João diz assim: vi emergir do mar uma besta. E ele vai descrever aquela besta, a besta do Apocalipse. Emerge do mar. Não é que ele literalmente saiu lá do meio do mar, mas saiu das nações agitadas. E nós estamos vendo as nações do mundo agitadas, como nunca antes. As ondas bramindo, clamores, preocupações. Por causa, as pessoas vão, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O mar está agitado, meus irmãos. O mar das nações está agitado. E a gente não sabe qual será a consequência de tudo isso. Países quebrados, pessoas talvez passando necessidade, países que estavam ricos, né, se vangloriando da sua riqueza. Europa, né, o sonho de todos, quem sabe morar na Europa, próspera, segura. Você pode não ter medo. Estados Unidos, quantos estão indo para lá e de repente ninguém pode entrar mais lá, não pode sair. E as nações em perplexidade. Algo está acontecendo. As nações estão agitadas. E agitadas por Deus. Porque, irmãos, a história caminha. Esse negócio de Jesus voltar não é mito, não é historinha da carochinha. Se Jesus voltar é verdade. Não nos enganemos com isso. Não é coisa para entreter alguém, né? Mas é para levarmos muito a sério. E por isso, irmãos, as pessoas estão perplexas, angustiadas, não sabem mais o que fazer. Mas nós sabemos. Isso tudo está caminhando para o aparecimento daquele grande governante mundial. Não é teoria da conspiração, não, viu? É a Bíblia que diz isso. Haverá, de fato, alguém que vai chegar e pôr ordem nesse mundo. E você vê que as nações estão querendo isso. Alguém que venha, coloque ordem, você vai trabalhar, vai ter sua vida sossegada, as coisas vão se ajeitar, porque será um governante de grande poder. Apocalipse 13, você pode ler ali e ver o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, você vai vendo, né, essa apostasia acontecendo dentro da igreja, em todo o mundo. Apostasia não é só no Brasil, é em todo o mundo. Um evangelho mentiroso sendo pregado. Pessoas que não são levadas à salvação, a repensar a sua vida, a caminhar direito diante do Senhor. Então, as coisas estão confluindo. Mas isso é apenas o princípio, né? Então, é essa a situação que nós estamos vivendo. Uma situação de angústia, de perplexidade. Mesmo que os poderes dos céus ainda não estejam abalados. Mas os poderes da terra certamente estão abalados. Mas nos chama muita atenção aqui, uma terceira coisa, é quando no versículo 28, Jesus disse, olha, ao começarem essas coisas a suceder. Que coisas? Aquilo que ele já havia descrito aí nos versículos anteriores, a partir do versículo 7.
ele vai descrever o princípio das dores, vai falar de Jerusalém sitiada. Então ele diz, ao começarem. E eu creio que nós estamos no começo disso tudo. Não é para assustar, é o começo. Vai passar essa epidemia? Vai. Vão achar uma vacina, ela vai ter o seu ciclo natural e vai perder a sua força, mas não sabemos quando nem como. Mas é o começo. Nesse século, nós já tivemos SARS, H1N1, gripe suína, qual mais? Aviária, né? E agora é isso aí. Né? Em 20 anos. Então, começo. Vamos atentar para isso. Mas o que nos espanta aqui é que Jesus diz, olha, ao começar a acontecer essas coisas, o que vocês vão fazer? O que está escrito aí? Exultai. Erguei a vossa cabeça. Exultar no meio de uma tragédia. Exultar no meio de tantas mortes. Exultar no meio das pessoas apavoradas. Estranho, né? Mas Jesus está no controle da situação. E Ele que nos manda. Não por exultar, não por ver a tragédia. Pelo contrário. Mas exultar pela certeza de que a palavra de Deus está se cumprindo. Aquilo que você crê é verdade. Que você precisa se apegar a essa palavra, porque o céu e a terra vão passar. Está no verso 33, mas a palavra de Deus não. Então Jesus sabe, por isso Ele manda. Olha, fique alegre. Não pela tragédia. Olha, mas porque você está nas mãos de um Deus poderoso que vai guardar você até o final. E você vai estar com o Senhor. A sua redenção se aproxima. É motivo de alegria. Quando a gente vê tudo isso, irmãos, toda essa tragédia, tanta, não só agora do coronavírus, né, mas de tantas tragédias que têm abatido sobre o nosso mundo, no nosso país, e as coisas acontecendo, a gente pensar, olha, o Senhor Jesus disse que tudo isso ia acontecer. É o princípio, é o começo, que deve nos alertar, deve chamar a atenção do mundo. E nós somos chamados a manifestar essa verdade ao mundo, de que realmente nós estamos nas mãos de Deus. Exultai. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então, nesse momento de angústia, vamos orar. Vamos clamar a Deus por misericórdia. Vamos orar por aqueles que estão sofrendo. Mas, acima de tudo, nós vamos ter paz no coração. Vamos confiar no nosso Deus. Vamos ter paz de viver a nossa vida, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E conforme o seu querer, as coisas vão acontecer. A vossa redenção se aproxima. Como eu disse, não é história da carochinha, mas é verdade. Mas uma quarta coisa que me chama a atenção aqui é que é o final do texto que nós lemos, dos versos 34 ao verso 36, que Jesus, depois de dar essa palavra de esperança, de que está no controle da situação, de que as coisas estão caminhando sob o controle dele, ele diz, olha, verso 34, agora, tomem cuidado. Primeira advertência dele, tomem cuidado com a vida que vocês estão levando. Olhe como é que você está vivendo o seu cristianismo. Porque esse dia virá, com toda certeza, mas como ele vai achar você? A gente fala, mas não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, ainda falta tempo para Jesus voltar. Foi o erro que os judeus cometeram. Porque Jesus disse que ninguém sabe. E ele diz aqui no texto, olha, cuidado para que aquele dia não venha sobre vocês como um laço, repentinamente, sem esperar. Então, nós tentamos, né, colocar alguns sinais, algumas coisas, tem que acontecer isso, acontecer aquilo, não sei o que e tal.
no propósito de Deus pode ter acontecido tudo já, né? Ninguém sabe. Então esse dia virá, irmãos. E é preciso então ouvir essa palavra, para que não pegue você de surpresa. Então ele diz, olha, tenha um cuidado, para que o seu coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Quantas pessoas preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com o que vai comer, vestir, preocupadas se vai estar vivo amanhã, se não vai pegar o coronavírus, ou se o coronavírus não vai pegar ele, né? Então, fica angustiado, preocupado, né? Saber bem o que faz. As pessoas angustiadas, perplexas, preocupações. Outros vivendo aí nas suas orgias, como nós vimos aí, o Brasil na tragédia das chuvas, e as pessoas querem nem saber, vou pular o meu carnaval, vou encher a cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E os outros aí que se virem. Então é assim que nós vamos vivendo. Cuidado, irmãos. O Senhor nos chama a uma vida de santidade, de compromisso, uma vida de honrar a Ele, uma vida para glorificar o Seu nome. Então precisamos ter cuidado para não sermos aqueles cristãos negligentes. Ah, o Senhor tarda, né, os servos, a parábola de Jesus, né? O Senhor tarda, vai demorar a vir, então vamos fazer o que nós temos que fazer, porque ainda tem tempo e de repente o Senhor vem. Nós estejamos de fato preparados para isso, porque vem. E diz o texto que, verso 35, esse dia há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Não haverá escapatória, é sobre todos que vivem sobre a face de toda a terra. Não vai ter lugar para se esconder, porque o Senhor virá para os seus, para o grande julgamento final, em que uns estarão à sua direita, outros à sua esquerda, uns herdarão o reino de Deus e outros serão condenados eternamente na ausência do Senhor. Então, irmãos, acorde. Vamos acordar para esse tempo que nós estamos vivendo. Ao começarem, então é agora. Comece a viver em santidade hoje, para que aquele dia venha e te encontre preparado. Mas uma quarta e última coisa que eu quero destacar nesse texto é que o versículo 36 diz, vigiai a todo tempo, orando. A maneira do cristão estar preparado, orando, buscando a Deus, tendo comunhão com o Senhor. É no estudo da palavra de Deus que vai nos sustentar, que vai nos orientar, que vai nos alimentar. Vigiai, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Ah, então eu não vou pegar nunca o vírus, né? Não. Escapar o sentido que o diabo não vai levar você para o inferno. Você está seguro nas mãos de Deus. Se morrer ou viver, você vai morrer e viver para Deus. Porque a gente fica muito preocupado com morrer, né? Mas morrer não é a maior tragédia para o cristão, não. A maior tragédia é alguém morrer sem Cristo. Condenado eternamente. Essa é a tragédia. Porque o cristão sabe que a morte não é o final. O final é a ressurreição. Escapar de tudo isso e estar de pé. Ou seja, sendo recebido pelo Senhor, purificado, limpo, alguém saudável. Então nós precisamos estar preparados para isso. Não nos deixarmos levar pela angústia dos noticiários,
pelo medo. Você deve saber, deve estar informado. Apareceu um caso em Juiz de Fora. Não sei quantos viram a palavra de um infectologista hoje. Vocês viram um videozinho? Um médico aqui de Juiz de Fora. Né, disse que é o melhor infectologista, né, de Juiz de Fora. Ele dizendo, tem que fechar tudo. Fechar tudo. Escola, universidade, fábrica, comércio. Faz igual a Itália, deixa aberto farmácia e supermercado. Se ainda tiver alimento, daqui a pouco sai todo mundo comprando coisa demais aí. Tal. Ele falando isso hoje. Daí alguém depois no final falou, no final do vídeo ele fala assim, bom domingo para todos. Bom, depois disso tudo. Então, é um negócio complicado, né? Mas, então, irmãos, é essa situação. As pessoas perplexas, com medo, angustiadas, porque não tem esperança. Se viram me pegar e eu morrer, o que será? O cristão é o contrário, né? Se me pegar e eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor, diz o apóstolo Paulo, né? Então fomos viver nessa certeza. Esse texto nos adverte. Ele chama a nossa atenção para aquilo que já está previsto, que vai acontecer e que já começou a acontecer. Eu falo sempre, olha, fique ligado naquilo que está acontecendo à sua volta, lê a Bíblia. Né? Lê os jornais e ouça os noticiários de hoje à luz da Bíblia. Deixa a Bíblia iluminar o que está acontecendo, para que você saiba realmente onde você está vivendo e como você está vivendo. E que a paz de Cristo, né, que excede todo entendimento, domine o nosso coração, domine a nossa mente, e nós possamos continuar a nossa vida com paz, com tranquilidade, com alegria, servindo ao Senhor, para que Deus nos abençoe. Como eu disse, graças a Deus temos um bom número aqui hoje. Achei que ia até menos. Mas há muita gente, né, preocupada e realmente não podemos tirar a razão de ninguém. Mas a gente não sabe se no domingo que vem já virá aí uma ordem que a gente não pode reunir e tal. Vamos ver como nós vamos reagir a tudo isso. Então, nós estamos trabalhando aqui na igreja para que possamos continuar caminhando, possamos continuar servindo ao Senhor. O presbítero Marcelo Eduardo hoje de manhã falou dos pequenos grupos, né, como é que vão funcionar. Ele parece que já orientou a liderança dos grupos para que não haja interrupção dos estudos, né, das orações, que a gente possa continuar fazendo isso. E amanhã, às 14h30, haverá a reunião de oração. É um grupo pequeno, por enquanto nós vamos continuar orando, né, nessa reunião. E ao decorrer da semana, veremos como faremos. Que Deus realmente nos abençoe. Você vai receber a lembrança de orar, aí é o meu dia, às 6 horas da tarde. Lembre disso, leve o seu pensamento a Deus, ore, né, pela sua casa, pela sua família, pela sua cidade, pelo nosso país e por todo esse mundo. Acima de tudo, para que as pessoas abram os olhos, acordem e se voltem para Deus em arrependimento. Amém? Deus nos abençoe. Uma coisa também que a gente está tentando fazer é fazer as nossas reuniões um pouco mais curtas, né? Hoje, né, são 8h16, 17, porque a gente está querendo não contrariar as leis, né? E não tentar a Deus também. Tá certo? Então a gente está tendo esse cuidado. Mas que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez louvar o nosso Deus. Tem mais um cântico aí, Abraão? Depois nós vamos orar por esses pedidos e vamos encerrar o nosso culto.